Estamos de volta, gente, hoje com customização por aqui. E hoje é dia de Barbie. Isso mesmo, Barbie Goods para vocês, que vocês me pediram, né? Me pediram exatamente assim, Barbie Goods. Achei engraçado. E vocês sabem que eu tô fazendo na sequência, né, gente? E chegou esse desenho aqui. Eu falei, por que não fazermos uma Barbland aqui, né? Nesse carrinho, que eu acho que vai ficar super legal, assim. Tinha outros desenhos que se encaixavam também. Por exemplo, o próximo, que é um salão de beleza. Mas eu acho que esse aqui vai ficar mais legal por causa do carrinho. Quem nunca sonhou em ter um carrinho da Barbie, né? Eu sonhei e não tive até hoje, mas vamos pintá-lo aqui agora, né, gente? Então eu quero trazer a vibe do filme aqui, tá, gente? Vou tentar trazer o máximo do filme da Barbie aí, claro que trazendo para o nosso mundo Bob Goods. E hoje vai ser o auê dos marcadores. Não vou me limitar a marcador, tá? Então eu vou usar touch, Shenhui e vou misturar os dois aqui para eu ter as cores, né, que eu quero aqui. Então vai ser o auê dos marcador hoje. Assim como eu fazia antes, né? Vamos fazer hoje. Bora pra pintura, gente. Bom, gente, então já tô começando ali com o céu, utilizando a cor 182. E nesse caso, gente, como vocês sabem, eu tô recuperando os marcadores, né? Então eu peguei o da Copic somente o tonzinho de azul para ficar um pouquinho mais clarinho aí, já que eu tô recuperando aí meus marcadores normais aí de Shenhui, né? E Touch. Então, eu fui misturando ali o 75 com o azul clarinho e com 182. Na Barbieland, a gente tem uma montanha um pouco rosa, né, com roxo. Então, eu quis fazer da mesma forma ali, e misturei rosa com roxo. Eu achei que ficou bem bonito. Aí a graminha, eu quis fazer ela um pouco clarinha. Eu peguei o tom 173, depois eu fui usando o 174 e também o 175. Então, essa é uma escala de verde bem legal, que ela é bem próxima e a gente consegue ir fazendo ali com suavidade ali, aumentando, né, o tom dessa cor. Então, eu achei que a graminha ficou bem bonitinha. Apesar de no filme ser um verde bem forte a grama, eu quis fazer um pouco mais claro aí. E eu contornei o sol e as nuvens de branco, porque eu queria trazer mais uma suavidade, já que lá na Barbieland, assim, é tudo meio mágico também, assim, né? Então, às vezes aparece até aquelas nuvenzinhas, parecendo de mentira, né? É bem legal, assim. Então, é um mundo à parte, né? É um mundo mágico, não é um mundo real. Então, achei que ficou bem legal essa paisagem aí, que deu para trazer a vibe do filme. E aí eu fui pro carro, gente. Eu quis ir para ele logo de vez, assim, para eu ver depois as cores que eu colocava no resto. Eu comecei com a cor 28 aí, que eu quero fazer esse carro com duas cores. Essa cor 28 eu peguei do Touchjet, eu acho. Isso. Usei a cor 9 aí da Ohuhu. Da Ohuhu não, da Shenhui. Para fazer o resto do carro aí. Então, eu quero fazer ele com 2 cores que eu acho que vai dar um destaque, mas sempre no rosa. Então, a gente vai ter bastante rosa aí, principalmente no carro, que eu acho que vai ficar legal. E eu quis dar uma escurecida ali naquele filetinho que fica ali na porta, na parte da frente do carro, né? E fui fazendo ali. E, gente, olha o que eu fiz na janela do carro. Eu pintei, mas na verdade a janela tá fechada, né? Aí eu passei o azul por cima, mas eu acho que não vai dar para perceber tanto esse probleminha que eu fiz. E aí, depois que eu tinha feito toda a base, que eu fui pensar num glitter. Quando eu faço glitter, eu geralmente faço com degradê, que fica mais bonito, né? Porque aí já ilumina a parte mais clara ali. Só que eu pensei depois. E pensei, por que não? Vamos tentar aqui, vamos ver se vai dar certo. Mesmo estando a base toda escura. Então, eu fui fazendo ali todos os pontinhos, escurecendo mais a parte de baixo, fui usando várias canetas, até caneta Bic ali para fazer os pontinhos. Já que esse filetinho aí é bem pequenininho, né? Então, quis fazer em alguns detalhes, tá? Não vou fazer o carro todo com glitter, não,
porque senão acho que vai ficar muito carregado. Então eu quis fazer ali no para-choque, nesse filetinho aí da porta, do vidro. Então veja que eu vou fazendo vários pontinhos aí, tanto com a caneta vermelha, com a caneta rosa e depois com a caneta branca, onde a gente vai iluminando mais. E aí decidi escurecer também a porta que eu tinha deixado mais clara. Eu estava achando que o tom mais escuro estava ficando mais bonito que o tom claro. E também quis fazer ela de glitter. Então, nesse caso, como não estava aparecendo tantos pontinhos aí, eu já peguei o marcador 4 da Touch e fui fazendo todos os pontinhos ali para simular o glitter. Tentei ali com a caneta rosa também ver se aparecia mais os pontinhos, né? Mas mesmo assim não tá aparecendo tanto. Então talvez o nosso glitter não vai ficar tão glitter dessa vez. Mas, por isso que é bom a gente pensar antes, né, e não mudar de ideia no meio do caminho. Mas aí peguei até o hidrocorzinho aí vermelho, porque o vermelho dá um destaque legal no rosa aí na hora de fazer o glitter, ele sobrepõe bem legal. E aí eu fiz as sombras ali com o 125 da Shinhui. E gente, quando eu tô usando o Shenhui, eles são bem parecidos com a Touch, a numeração e a cor, tá. Algumas cores são diferentes, como eu mostrei no review do vídeo, né, quando eu peguei a fiz a comparação dos 2, então dá para vocês usarem as mesmas cores aí praticamente, tá. Algumas vão podem ser que sejam diferentes. Então, quando estava secando o glitter ali, eu já parti pra aguinha. Dessa vez eu quero fazer uma aguinha bem azul. Bem parecendo de mentirinha mesmo, assim, né, porque na Barbie nem água tinha, né, mas eu acho que vai ficar legal, então a gente fazer ela bem azul, assim, porque aí remete que não é nada real. Então eu fiz e contornei as linhas de branco, que eu acho que vai dar mais aquela coisa que tinha no filme, né, que parecia tudo de plástico, as ondas, que eram bem legais aí. Então eu acho que na hora que eu contornei, assim, deu um charme bem legal, assim, pra água, ficou bem, assim, estilizada, né, cartoonizada, assim. E aí voltei para o glitter e continuei fazendo todos os pontinhos brancos aí. E, gente, o filme é muito divertido, eu quero saber o que que vocês acharam do filme. Porque eu achei ele bem divertido, bem diferente. Fazia muito tempo que eu não via nada de Barbie, assim. A Barbie parou lá na infância pra mim, não tive mais contato, mas eu gostei bastante do filme. E o que eu achei mais engraçado é que eles ficam tirando sarro da Barbie grávida. E a Barbie grávida é a única que eu tive, gente. E eu adorava a Barbie grávida, porque tirava a barriguinha dela, tinha o nenenzinho dentro. Eu me divertia com a minha Barbie, era a única que eu tinha. E no filme eles tiram bastante sarro, então eu achei isso bem divertido também. E vocês, o que acharam do filme aí? Digam aí pra mim. Se vocês assistiram, né? E voltando pro desenho, né, gente? Então, eu fiz a graminha ali toda verde de novo aqui nesse canto, não tinha percebido que tinha, fiz as mesmas cores da outra, tá? 173, 174 e 175. Aí eu fui pra porta ali da garagem, né? Então eu já quis colocar um verde água, que aparece bastante no filme também, e roxo. E também aparece várias florzinhas. As florzinhas são coloridas no filme, mas eu quis deixá-las todas roxinhas aí. Então, fiz florzinhas com bolinhas laranja e branca. O laranja é uma cor, e roxo é uma cor que aparece bastante lá. Mas aqui eu não quis colocar o laranja, eu quis colocar o verde água, que eu acho mais bonito com o roxo, assim, achei que ficou legal. Aí, gente, eu tava uma dúvida no chão. E eu coloquei cinza, mas eu não fiquei convencida, porque lá tinha várias cores de chão, né? Eh, mas enfim, coloquei cinza. E aproveitei ali para dar uns toques de roxo, com laranja, um roxo mais escuro ali no balde, né? Aí eu fui pro pneu, coloquei cinza também.
E veja que, gente, eu tô fazendo o Away dos marcadores, porque logo vem novidades para vocês aí. Então, eu tô organizando mesmo meus materiais aí. Então, logo eu vou trazer um vídeo bem legal para vocês aí de recuperação de marcadores e recargas. É isso mesmo. Então, logo tem aí para vocês. Então, eu quis colocar aí mais um pouquinho de cores mais fortes, mais vibrantes. Então, usei bastante roxo com pink, lilás e fui espalhando ali na mangueira. Eh, e aí eu aproveitei para colocar o laranja com roxo, que aparece tanto no filme, né. Então fiz a mangueira aí com esses tons mais, laranjinha aí. E sombreei com o vermelho. Aí para as toalhinhas ali eu quis misturar o verde água com roxo, eu não gostei muito dessas bolinhas, eu não esperei o marcador secar, expandiu um pouco. E fui espalhando o tom 79 por várias coisas ali, juntamente com o tom 137. Para os paninhos que eles estão limpando, eu quis usar o 75, e fiz todos listradinhos aí eu usei o 75 da Shenhui e o 75 da Touch, veja que um é mais escuro que o outro e deu para fazer, as listras aí aparecer bem legal. Então eu quis manter as cores aí meio que padrão, sabe. E aí, gente, eu não estava contente com esse chão, porque, como eu falei, né, tem chão de várias cores na Barbie Land, mas eu acho que merecia um rosinha aí. Então eu peguei esse tom bem clarinho da Copic aí, e passei por todo o chão. Veja que eu tô passando por cima do cinza, né? Então ele vai ficar um rosinha queimado e um rosinha bem clarinho. Eu queria trazer isso mesmo, eu queria trazer um rosa clarinho para o chão, porque eu quero que o carro se destaque ali, né? Eu quero que ele apareça bem, toda essa aguinha, esse glitterzinho que a gente colocou ali, eu acho que vai ficar legal assim. Então veja que só deu um toque de rosa aí, mas ele fica bem suave mesmo. E olha como ele pega bem em cima do cinza, né. Mesmo ele sendo clarinho, ele pega super bem. E aí eu aproveitei para usar um tonzinho um pouco mais escuro de rosa, da Copic também, para fazer as manchinhas ali no chão, as sombras, e eu acho que ficou bem legal. Veja como ele sobrepõe bem no cinza, né, gente, que eu falo para vocês sempre. E eu tô usando esse, gente, justamente porque meus marcadores estão bem capenguinhas, assim, as cores claras. Então, por isso que eu tô recorrendo à Copic, tá? Mas aí você pega o rosa que você tiver aí para você poder usar também. E aí fui colocando as sombras, ó. Veja que na hora que eu fui colocando as sombras, eu não queria carregar na cor base, mas nas sombrinhas eu carreguei mais com o rosa. E aí acabou que não ficou tão carregado, mas deu aquele ar de rosinha bonitinho de Barbie Land, né? E agora chegou a hora dos personagens, né? Então, o cenário ali tá praticamente pronto, depois a gente só precisa dar alguns outros toques aí finais, né? E eu fiquei muito na dúvida, gente, qual personagem fazer. Eu não vou lembrar os nomes, vocês podem me ajudar aí nos comentários, tá? Eu comecei pelo Ken ali, marcando a roupinha dele. Eu quis aquela roupinha que ele tá com uma camisa aberta e um shortinho. Eu queria muito que tivesse um que desse pra gente colocar aquela frase, né, clássica do filme, I can enough, né. Então, mas não tinha nenhum com a barriguinha bem pra frente, assim, pra eu escrever. Então, vai ser essa roupinha aí. Já pra outra personagem, eu quero fazer aquela Barbie de maiô, aquela clássica também. Então, já demarquei ali onde vai ser o maiôzinho dela. E aí já parti pra pintura. Então, depois as outras 2 eu decido o que fazer. Então, peguei a cor 109 aí e fiz toda a pele. Peguei o 109 da Touch, tá? E fui fazendo aí a pelezinha, já que essa Barbie de maiozinho listrado, ela tem a pele bem clarinha.
Então, fiz toda a base ali. E aí, fui sombreando com o tom 131. Então, a pele foi uma mistura de 109 com 131 e fui fazendo ali. Sem muito segredo, né, gente? Não vamos enfeitar muito o pavão aqui. É somente deixar eles no clima da Barbie. Então, veja que na hora que eu coloquei a sombrinha já dá uma acendida, né? Aí eu fui pro cabelinho, gente. Eu tava numa dúvida de como fazer esse cabelo, porque geralmente ela, de maiô, ela tá com um rabão assim, né? E não tinha como eu fazer. Então eu fiz ali, ela tava com uma franja na foto que eu vi, né, da Barbie. Eu tentei fazer uma franja ali, mas eu acho que não ficou tão legal. Aí eu fui fazer o fiozinho de cabelo, e eu não esperei secar muito bem. Então o marcador expandiu um pouco, mas deu pra fazer o cabelinho ali. Eu tentei fazer uma franjinha, mas eu achei que ficou meio feinho esse cabelinho aí. Mas ficou engraçado, né? Isso é o que importa, deu pra se divertir fazendo esse cabelo aí. Na hora que eu olhei, eu falei: tá meio estranho isso aqui". E o maiozinho, gente, não tem segredo, porque ele é só listrado, né. Então eu só fiz as listras ali com preto mesmo, porque não tem o que fazer. Se ela tivesse em pé, dava pra gente deixar num formato mais legal e tal, mas eu acho que como ela tá nessa posição aí em cima do carro, foi o único jeito que eu encontrei de fazer esse maiozinho dela aí. Eu tentei colocar até um batonzinho, já que ela fica com um batonzinho vermelho com essa roupinha. Tentei colocar um blushzinho ali, mas eu acho que não dá muito certo, gente. Eu acho que não combina. Eu acho que só assim ficou legal. Eu ia tentar pôr um brinco nela, porque ela usa um brincão, mas eu não estava achando um lugar legal para fazer. Aí a gente foi pro Ken, e agora sim, vou colocar a roupinha dele azul. Então, esse azul também é o da Copi, que é o B00, e coloquei aí fiz a camisa, né, aberta, porque ele gosta de mostrar os músculos, né. Eu queria até fazer o trincadinho da barriguinha, né, mas aí não tinha espaço também, não ia aparecer. Coloquei o shortinho vermelho, usei o tom 15, que é um vermelho bem bonito, e também tem as manguinhas vermelhas, né. E tem um K de Ken ali na roupinha, então eu já aproveitei e coloquei também. E aí fiz todos os contornos de preto ali, tanto do short, da blusinha, da manga, né, pra ficar mais no estilo do livro e não ficar só essa parte sem o contorninho preto aí do personagem. Achei que já tá começando a dar a carinha de Barbie aí agora. Aí eu fui para o sapatinho. O sapato dele é branco, gente, mas ai, me deu uma vontade de fazer vermelho. Eu acho que ia ficar mais alegre aí. Não queria deixar branco. Porque o branco aí eu só ia sombrear de cinza ou contornar com a caneta, mas eu acho que ia ficar mais bonitinho com o vermelho. E eu usei o tom 2 para sombrear, tá? Para ele dar uma sombrinha mais legal aí. E sombreei a blusa também com o mesmo tom B00 que, que fui escurecendo ali algumas partes. Resolvi fazer uma faixinha na cabeça, para remeter mais o Ken. Eu escolhi esse personagem porque ele tem o cabelinho mais curto, né, as orelhinhas mais curtinhas, então dá para parecer mais o Ken aí. E como a gente tem o Ken lá esportista, que usa a faixa, então eu coloquei essa faixinha aí, mesmo que quando ele tá com essa roupa, ele não tem a faixa, mas é só pra gente trazer uma lembrança a mais do Ken aí nesse personagem que eu tô fazendo. Eu usei o mesmo tom para pele, tá? Usei o 109 e sombreei com o 131 e também contornei a faixinha ali. E aí eu fiz os fiozinhos de cabelo também com o 31, mas dessa vez eu esperei secar o cabelinho dele. Mas eu achei que ainda ficou grosseiro. Mas eu acho que deu um arzinho de cabelo de lado aí, né?
Aproveitei para sombrear mais um pouquinho a blusa, com esse mesmo tom de azul, e sombreei mais um pouquinho o personagem ali com o tom 131. Agora vamos para outra Barbie, afinal, né, é tudo Barbie aí, tudo Ken. Eu queria que tivesse mais um para eu fazer o Ken, mas aí o cabelinho estava comprido. Eu não me lembrei de outro Ken, assim, que tenha o cabelo comprido. Será que tem, gente? Eu não tô lembrando, mas eu não me recordo, não. Então eu fiz um cabelinho de lado dessa vez, porque o outro eu achei que não ficou legal essa franjinha que eu fiz. Então, coloquei ali o amarelo no cabelo e fiz a marquinha ali do vestidinho. Sabe aquele vestidinho que ela usa que é xadrez e branco? É xadrez rosa e branco? É esse que eu quero fazer aí. Já que eu amo xadrez, né? Então vamos aproveitar aí e usar aquela roupa que é bem bonita do filme, né? Só que no filme ela tem um chapéu também. Mas aí a gente vai fazer sem chapéuzinho. Então, pra pele eu usei o mesmo tom, tá, gente? Na verdade, eu vou usar para os três o mesmo tom. Usei o 109. E aí eu demarquei o cabelinho de lado ali. Olha a diferença que deu no cabelo, né, gente? Ficou bem melhor desse jeito. De ladinho, assim, ficou bem mais bonitinho, já que a orelhinha ajuda a dar um formatinho de cabelo, né? E aí eu usei o tom 9 para fazer o xadrez, que só parece um pedacinho, né? Mas eu acho que fica legal aí pra gente, dá pra gente ver bem ali que é aquela roupinha do vestidinho que ela usa. E para outra personagem, eu quis colocar aquele macacão roxo, mas gente, esse personagem ele tá com um bundão no chão, um bumbumzão no chão aí, gordinho, né? Não dá pra gente desenhar tão bem o macacão aí. Então eu fui pra pele ali, vou usar a mesma cor para todos, como eu disse, né? Então fiz o 109 ali. Então, eu coloquei todo o bracinho praticamente, porque o macacão é cavado, só que ele é de calça comprida, né? E eh, então vai aparecer praticamente o rosto e a parte superior ali, né? Não tem muito mais o que aparecer. Então, ficou um ângulo meio estranho ali para eu fazer a parte de cima do macacão, então eu só coloquei dois tracinhos ali, como se fosse a manguinha. E usei o 88, que é um pink bem bonito, um roxo, né? Que é mais ou menos parecido com o macacão do filme. E pintei toda a personagem ali. Aí eu dei uma sombreada aí com um tom um pouquinho mais escuro em algumas partes, só para dar uma profundidade ali. E quis fazer ela loirinha também. Dessa vez, eu mudei o lado do cabelo para não ficarem todas iguais, né? Então, mudei o ladinho do cabelo ali e fiz do mesmo jeito da outra, porque eu achei que o cabelinho de lado ficou bem melhor, sem comparação com o primeiro que eu fiz. Então, contornei de preto ali para destacar, né? Deixar tudo meio que parecido, parecendo que tá atrás da orelha, né? E fiz a botinha pink também, com um pink mais forte. Eu acho, gente, que no filme é uma bota branca, se eu não me engano, mas aí eu também quis deixar uma cor aí mais viva aí na botinha. Tava esquecendo do paninho ali roxinho, que eu fiz todos eles com o tom 75, né? Então já aproveitei e fiz também. E fiz ali as listrinhas com o tom 75 da Touch também, que é um pouquinho mais escuro que o da Shenhui. Dei uma reforçada ali nos contornos em branco, que conforme eu fui passando a mão, foi secando, né, deu uma tirou um pouco ali do do desenho. Aí no xadrezinho rosa, eu quis passar uma caneta branca para dar uma suavizada ali, e eu achei que estava faltando alguma coisa nessa de macacão. Eu coloquei uns coraçõezinhos ali no sapatinho, que eu acho que vai ficar mais fofinho, né. Aí eu acho que deu uma destacada a mais, já que eu não consigo fazer muita coisa ali no macacão que
a posição que ela tá sentada não ajuda muito. E estava esquecendo da botinha, então eu quis fazer ela rosinha também, com o xadrezinho, para parecer que é a botinha daquela que tá com o vestidinho xadrez. Então eu fiz da mesma forma ali, fiz um fundo rosa clarinho e passei o tom 7 ali para fazer o xadrez. E depois passei a caneta branca em gel para dar uma suavizada ali nos traços do xadrez. Ela não usa um sapato xadrez, mas a gente vai improvisando aqui, né? Aí dei mais uns retoques de sombra ali nos produtos de limpeza. E aí lembrei, gente, que tava faltando glitter ali da frente do carro, porque eu deixei secando e não passei. Porque conforme a gente vai passando o braço em cima, a gente vai pintando outras coisas, vai saindo um pouco do branquinho da caneta em gel, né? Então eu fui fazendo ali, reforçando alguns pontos e dando os toques finais desse glitter aí para ficar mais glitter, né? Já que eu pensei nele depois, não fiz o degradê para ficar mais iluminado, então eu tenho que colocar muitos pontinhos brancos aí para aparecer. E é uma região bem pequenininha, né? Então tem que ir com um pontinho bem assim, pacientemente. E depois aproveitei para fazer uns fiozinhos de cabelo, mas dessa vez eu fiz com um lápis de cor, que eu acho que vai ficar mais suave do que os outros dois que eu fiz com marcador e ficou grossão assim, né? Eu acho que ficou bem melhor com lápis de cor. E terminamos, gente, tá aí a nossa Barbie Land, nosso Barbie Goods, né? Como vocês preferirem aí. E eu amei esse resultado, gente. Eu acho que ficou bem com a carinha, assim, do filme da Barbie Land, né? Então, chãozinho rosa, céuzinho bem azul, a montanha roxinha, né? Eu acho que ficou bem legal. E vocês, gente, o que acharam? Me diga aí nos comentários. E já vamos aproveitar aqui, praticar o nosso desenho de hoje, que hoje foi lava rápido. Olha o quanto a gente já avançou aqui, gente, ó. Estamos no desenho 5 e amanhã é cabeleireiro. Então, aqui, olha que lindo, gente. Eu amei, amei. Achei que ficaram muito fofinhos, muito engraçadinhos. Tá tipo assim. Oi, como que era no filme, gente? Hi, Ken. Hi, Barbie. Hi, Ken. Hi, Barbie. Tá tipo isso, né? Mas foi divertido. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece, já deixa aquele like aí. Se não é inscrito, se inscreva no canal e seja muito bem-vindo. Que aqui tem livro de colorir todos os dias, gente. Seja Pop Good, seja Cozy Friends, Girl Moments, tem muitos. Um beijo, até amanhã. Tchau, tchau.